que eles não são reconhecidos como livros inspirados por Deus. Quando eu olho para a Bíblia agora, pastor, 66 livros, foram 40 autores. Num primeiro momento eu começo a folhear de um lado para o outro. E eu confesso que às vezes eu fico meio perdido. Como que eu começo a estudar a Bíblia? Eu devo ler de capa a capa, devo ler apenas o Novo Testamento, apenas o Antigo Testamento. Quando chega em Apocalipse parece que as coisas ficam um pouco mais complexas, não é verdade? Como eu devo estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, eu te diria uma coisa. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, você só pode entendê-la por iluminação do Espírito Santo. Então, antes de ler a Bíblia, antes de estudar a Bíblia, o que você tem que fazer é pedir ajuda divina. Porque se você vai à Bíblia com uma atitude eminentemente humana, você não vai entender a Bíblia. Em segundo lugar, começa a ler pelas partes mais fáceis, porque eu tenho que reconhecer que pode haver alguns pedaços complicados da Bíblia. Começa pelos evangelhos, o Evangelho de São João, que é lindo, Mateus, Marcos, Lucas, enfim. O que acontece? Isto é como comer jiló. Tem gente que diz, eu não gosto de jiló, mas nunca comeu, experimenta. Você vai ir gostando, e vai chegar um momento que não vai poder viver sem jiló. Experimenta a Bíblia, pouquinho a pouco, e você vai começar a sentir o sabor, e vai chegar um momento em que vai descobrir as verdades maravilhosas que, aplicadas à tua vida, vão te mostrar o caminho da felicidade. Pastor, mas uma dúvida. Se a Bíblia, o senhor falou para a gente no começo, a Bíblia é a carta de Deus para nós, não é? Normalmente, quando a gente escreve uma carta, a gente costuma ser muito claro no que a gente escreve, né? E eu acho a Bíblia muito difícil de ser compreendida, muito difícil. Tem muitos simbolismos, muitas profecias cheias de animais e períodos proféticos. A gente não entende por que Deus, ao inspirar as pessoas que escreveram a Bíblia, por que elas escreveram de uma forma tão difícil da gente compreender? Não podia ser mais claro, mais direto? Não seria tão mais fácil? Seria. Em um estudo posterior, vamos estudar como os verdadeiros, sinceros homens de Deus que queiram seguir as instruções bíblicas serão incompreendidos, maltratados e até perseguidos. Então, para não fazer a vida tão difícil àqueles sinceros filhos de Deus, Deus escondeu, não digo que escondeu, Deus como que disfarçou a sua mensagem para que unicamente os sinceros de coração compreendam a palavra de Deus. Agora, como que unicamente os sinceros de coração? Porque para entender a palavra de Deus, você tem que ir como uma criança, com desejo de aprender. Você tem que ir com atitude humilde, tem que se despojar de seus preconceitos. Veja, a Bíblia é um livro perigoso, e te explico por quê. Porque se você pegar um texto da Bíblia, um verso da Bíblia, você pode falar a Bíblia disparates que a Bíblia nunca falou. Por isso, para que a Bíblia possa ser entendida, tem que ser estudada dentro do contexto. Por exemplo, vamos dizer que eu estou falando com a Márcia e contando para ela, olha, quando eu estava vindo para aqui, eu vi dois motoristas brigando e um deles agarrou o outro do pescoço e disse, olha, vou te matar. E você nesse momento está passando no momento em que eu estou contando para ele e digo, vou te matar. E você ouve sair da minha boca a palavra, vou te matar. E você sai correndo e diz, aqui o pastor Bulhão falou, vou te matar. Falou para a Márcia que vai matar a Márcia. Espera, eu falei, vou te matar? Sim. Mas eu não disse que eu ia matar a Márcia. Eu estava contando para ela uma história. Mas você pega a palavra, vou te matar, e anda dizendo que... É decir, está escrito, mas não é isso que está querendo dizer. Para entender a Bíblia, você tem que ler o contexto, para saber o que o texto está falando. Agora vem uma pergunta que ninguém de vocês me fez. Por que com uma só Bíblia existem tantas religiões? Eu estava justamente pensando nisso, pastor, porque olha, tantas pessoas, justamente por ela ser muito complexa, cada um dá uma interpretação diferente. Como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Aí que está, porque as pessoas pegam um verso, aqui diz assim, sim, diz assim, mas vamos ler o verso dentro do capítulo para ver de que está falando. Porque não é, diz assim, se você pega palavras isoladas, versos isolados, vai fazer dizer a Bíblia coisas que a Bíblia nunca falou. Por isso, para estudar a Bíblia, quer ver o que a Bíblia fala sobre graça, não pega um verso. Pega todos os versos da Bíblia que falam sobre graça.
Quer ver o que a Bíblia fala sobre salvação? Pega todos os versos da Bíblia que falam sobre salvação. Não pode pegar um verso aqui isolado do texto e querer dizer a Bíblia diz isto porque não diz assim. Quando eu olho para a Bíblia, pastor, e de uma forma rápida, né? A impressão que me dá é que eu estou lendo um livro de história onde eu tenho o povo de Israel como centro. O povo de Israel realmente é o centro? Eu tenho que olhar para a Bíblia como um livro de história? Ou o que realmente é o mais importante de toda a Bíblia? Eu acho que o centro da Bíblia é o amor de Deus por você. Não por Israel, é pelo ser humano. Porque quando Deus criou Adão e Eva, não criou Israel. Adão e Eva não eram israelitas. Deus criou o ser humano. E Cristo não morreu por Israel, morreu pelo ser humano. E quando Jesus voltar a esta terra, não vem para salvar Israel, vem para salvar o ser humano. É verdade que na Bíblia se menciona muito o povo de Israel, mas a Bíblia é uma carta de amor para você e para você e para mim. Eu quero chegar ao fim deste estudo falando especialmente para você que está assistindo este programa. Veja, você é a coisa mais linda que Deus tem nesta vida. Ele ama você, Ele gosta de você. Ele gosta de você como você não tem ideia. Agora, você acha que Ele te criou e te colocou neste mundo e diz assim, agora você vire-se aí e tente ser feliz do jeito que você puder? Não. Neste momento, Ele conhece tuas lutas, conhece tuas dores, teu sofrimento. Se você está com o casamento destruído, com o lar desfeito, está desempregado, está machucado por dentro, ferido, condenado à morte por um câncer, Deus ama você, Deus conhece você. E te digo uma coisa, neste livro maravilhoso, Deus escreveu tudo o que você precisa ouvir hoje. Apesar que é um livro antigo, não foi só para os homens de outro tempo. Apesar que é um livro antigo, tem verdades maravilhosas para você hoje. E se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus vai abrir seus olhos para uma dimensão da vida que você ainda não conhecia. Que Deus te abençoe e te cuide sempre.